Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de sábado. Vamos aqui atualizar as informações do nosso gigante da colina. O Vasco amanhã enfrenta a equipe do Internacional lá em Porto Alegre, jogo muito difícil, né? E o Vasco terá desfalques para essa partida. Já está confirmado que Payet está fora, não viajou. O Estrela também está fora, não viajou. O João Vitor a gente já sabia, né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer aqui os jogadores que foram relacionados, que viajaram para Porto Alegre para enfrentar a equipe do Internacional, e vamos falar também sobre um atacante que está indo embora, o atacante Cleiton, está saindo do Vasco, está indo embora do Vasco, sendo negociado com um clube de Portugal, e vamos falar de um atacante que está chegando, né? Chega na segunda-feira para assinar com o Gigante da Colina, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui esse vídeo. Eu vou começar esse vídeo falando do jogo de amanhã, né? O Vasco enfrenta a equipe do Internacional em Porto Alegre, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro aí para o Vasco da Gama. O Vasco que ainda vai ser dirigido pelo interino Rafael Paiva, né? Confirmado para esse jogo contra a equipe do Internacional. A gente não se sabe se o Rafael Paiva está efetivado, não está, mas ele está ficando, né? O trabalho do Rafael Paiva nesse momento tem sido bom e ele vai continuando aí como treinador do Gigante da Colina. Tomara que ele consiga um bom resultado também contra o Internacional, um empatezinho que seja lá contra o Inter, né? Já seria um bom resultado, e depois, na quarta-feira, o Vasco tem que vencer a equipe do Corinthians. A rodada do Campeonato Brasileiro já começa hoje. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos jogos que temos hoje. O São Paulo vai receber o Red Bull Bragantino no Morumbi, e o Flamengo vai receber o Cuiabá no estádio do Maracanã. Então temos esses dois jogos hoje. O Vasco joga amanhã contra o Internacional. O jogo amanhã é 6 horas da tarde, né? A partida Vasco e Internacional. Bom, o Vasco divulgou a lista de relacionados para essa partida e informou desfalques, né? Tem desfalques e tem novidades também. Vamos começar aqui pelos desfalques, né? 3 jogadores importantes que estão fora da relação, que não viajaram, né, para a cidade de Porto Alegre. O primeiro, o zagueiro João Vitor. João Vitor teve uma lesão parcial do ligamento colateral após sofrer um choque, né, de forte intensidade. Fez o exame no último domingo e iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Vasco da Gama. O meia Estrela também está fora. O Estrela apresenta uma alteração anatômica congênita, ou seja, que nasceu com ele, conhecida como variante discoide, necessitando de uma cirurgia de estabilização do menisco, que vai ser realizada nos próximos dias. Então o Estrela vai passar por uma cirurgia no joelho nos próximos dias, também está fora e vai ficar um tempinho fora aí da relação do Vasco da Gama. E o Payet também está fora. O atleta teve um edema diagnosticado em um músculo posterior da coxa esquerda de leve intensidade e já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Vasco. Então, sem Estrela e sem Payet, a tendência é que o JP, né, seja ali o titular da posição, ele que também vem se destacando aí desde que subiu para os profissionais. E o Vasco terá 2 novidades ali na lista de relacionados, né? O jovem atacante Bruno Lopes foi relacionado e também o meia Lucas Eduardo, né? Mais um jovem aí relacionado. Vamos à lista completa aqui dos relacionados do Vasco da Gama. Adson, Bruno Lopes, Eric Marcos, JP, Leandrinho, mais um jogador aí da base, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Eduardo, Luiz Gustavo, Lincoln, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Praxedes, Ryan, Rojas, Rossi, Serginho, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses foram os relacionados para o jogo de amanhã, 6 horas da noite,
contra a equipe do Internacional. Acho que dá para a gente destacar muitos jovens, né, muitos jogadores das categorias de base do Vasco relacionado para essa partida. Ó, Bruno Lopes, Eric Marcos, JP, Leandrinho, Lucas Eduardo, Luiz Gustavo, Lincoln, Pablo, Felipe Gabriel, Ryan, todos esses jogadores são crias, né, da base do Vasco da Gama relacionados, né, para essa partida contra o Internacional. É isso, né? Um elenco muito mal montado, o Vasco gastou muito dinheiro errado, né? E acaba tendo que apelar para a categoria de base. Pelo menos a garotada, né? Vem dando conta do recado aí nessas últimas partidas e a gente torce, é claro, que eles consigam dar conta do recado também na partida de amanhã contra o Inter. E já que eu falei de dinheiro mal gasto, já vou emendar aqui para falar do Cleiton, o atacante Cleiton, que foi um verdadeiro absurdo, né? Feito ali por Lúcio Barbosa, Alexandre Matos e companhia, que pagou uma grana, né, no atacante Cleiton, que desde que chegou se mostrou ali insuficiente para vestir a camisa do Gigante da Colina. E o Cleiton já está indo embora, ele está fechando com o clube de Portugal, ele vai para o Rio Ave de Portugal. O Rio Ave tinha feito uma primeira oferta, né, ao Vasco para ter o Cleiton por empréstimo com opção de compra e os clubes dividindo o salário do atacante. O Vasco respondeu que aceita emprestar o jogador desde que o clube português assuma os vencimentos do Cleiton de forma integral durante o empréstimo, ou seja, que o Rio Ave pague todo o salário enquanto o jogador estiver emprestado lá. O Rio Ave topou e os clubes estão alinhando aí os últimos detalhes para poder sacramentar essa negociação. Então o Cleiton será jogador do Rio Ave de Portugal, Cleiton voltando para o futebol de Portugal, ele que veio da equipe que eu até esqueci o nome, Casa Pia, né? Ele que veio lá do Casa Pia de Portugal, o Vasco comprou e agora está emprestando o jogador. Enfim, talvez um dos piores negócios, né, da história do Vasco. Falei de atacante que está indo embora, vou falar agora de um atacante que está chegando. O atacante Emerson Rodrigues, colombiano, vai viajar para o Brasil depois de amanhã, na próxima segunda-feira, dia 8, para poder assinar com o Vasco da Gama. O atacante colombiano será cedido por empréstimo de 1 ano junto ao Inter Miami. Jogador chegando aqui por empréstimo ao Vasco da Gama, o colombiano Emerson Rodrigues será reforço do Vasco e na segunda-feira assina com o Gigante da Colina. É isso, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer nessa edição de sábado. Conto com você deixando o like nesse vídeo, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo. Conto com a sua opinião aqui nos comentários. A sua opinião também é muito importante. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!